Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versos 45 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pegue a pessoa que você mais ama neste mundo. Pense, talvez seja o seu esposo, sua esposa, um amigo de faculdade, um conhecido, ou uma pessoa que você partilhou durante muito tempo na sua caminhada de vida, alegrias, tristezas. Mas pense nessa pessoa amada, nesse exato momento. Pegue ela, lembre-se dela, fixe agora no seu pensamento. E agora coloque essa pessoa que conhece todas as suas tristezas, alegrias, todos os seus pesares, uma pessoa íntima, uma pessoa preciosa aos seus olhos, uma pessoa que você ama muito, e coloque ela numa cruz. Veja essa pessoa que você ama, que você partilhou diversos momentos da sua vida numa cruz. Perceba agora os seus braços sendo perfurados pelos pregos. Perceba agora a dor. Você sentirá essa dor. Perceba os músculos tensionando. Você sentirá o mesmo tipo de tensão. Perceba a afeição da pessoa no cansaço, na sede, mas principalmente no desamparo. No desamparo completo, porque não virá socorro, não virá auxílio, e não há nada que você possa fazer por essa pessoa tão amada, tão preciosa naquela cruz. Perceba. A pessoa mais preciosa deste mundo inteiro estava lá, esteve lá, no nosso lugar, totalmente desprovida de amparo, de ajuda, de qualquer tipo de auxílio. Esteve lá no meu e no seu lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma frase de desespero, não é uma frase de medo ou receio, mas é de abandono, de solidão, envolto em agonia, porque ele está sentindo na pele, sem amparo algum, um abandono terrível. Jesus experimentou, nesta terra, a punição pelos nossos pecados. Mas ainda assim, ele clama, porque ele sabe que essa separação não acontece. Ele está ali, enquanto ele caminha, enquanto ele sofre, cada segundo, cada minuto, ele sustenta, ele levanta, com toda a força, com todo suspiro, todos os pecados da humanidade. Todos os nossos pecados são levantados para que Deus observe, para que Deus sentencie. Diz o nosso texto que houve trevas. E talvez há uma ideia ou outra do que sejam esse tipo de trevas. Trevas provavelmente do julgamento, da ira de Deus, da separação. Uma trevas que atinge toda a escuridão do coração humano devido ao pecado. Mas também é uma trevas que significa e aponta para a presença do Deus, que já apareceu lá no Antigo Testamento. Uma presença que o povo de Israel se afastou, quando Deus se apresentava para firmar uma bela e grandiosa aliança. Aliança que está aqui, neste ponto, está sendo finalizada, está no seu ápice, está sendo concluída. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, e talvez com a sua vida hoje? Que tal impacto, tal abandono, tal separação que Cristo sente, é para que eu e você hoje não pudéssemos mais dizer: estamos sozinhos, estamos desamparados, não há socorro, não há ajuda. Mas pelo contrário, alguém sentiu o abandono, alguém sentiu a solidão que eu e você deveríamos sentir,
para que hoje nós tivéssemos plena certeza, plena convicção de que não estamos mais sozinhos. Não há abandono. E isso é um fato, isso é uma verdade. Tanto é que essa presença plena do Senhor nos encaminha, nos conduz ativamente, soberanamente, a cada segundo, a cada instante da nossa vida, nos conduzindo entre circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas Ele nos conduz aos braços do grande Deus Pai. Hoje o Deus que é sustentador, hoje o Deus que provisiona todas as coisas, Ele não está distante, mas devido a essa frase de sofrimento e de abandono por Cristo, eu e você podemos nos relacionar com este Deus, um Deus que é criador, mas que ao mesmo tempo nós podemos nos relacionar. Graça, graça. O sangue do Filho está sendo derramado, em constante agonia, abandono. Seu corpo está sendo entregue, mas tudo com um propósito, um objetivo, uma missão. Naquela cruz está o próprio Senhor da aliança, que traz sobre si as nossas manchas e dores. Na cruz estamos diante de um ponto-chave, que Mateus e Marcos são os únicos a relatar. Eles relatam aqui de forma singular os sentimentos de Jesus, o abandono na cruz. Não é desespero, não é medo, não é receio, mas é o impacto da grande solidão, porque a Trindade é inseparável, indissolúvel. Mas no corpo de Cristo Ele sente tal separação, ao sustentar em cada respiração o seu pecado diante de Deus. Jesus não só carrega o fardo do pecado da humanidade, mas Ele se torna o pecado por nós. E queridos, aqui, o inferno envolve o Calvário naquele dia. E o Salvador desce sobre Ele e suporta todos os horrores em nosso lugar. O abandono é horrendo. Não há filme que consiga descrever. Não há teatro que consiga demonstrar. Nossa imaginação não consegue contemplar. Mas nós sabemos que é um fato. Houve dor, houve separação, houve abandono. E isso culmina numa grande divisão na história, antes de Cristo e depois de Cristo, que converge todas as coisas, toda a realidade criada, toda a sua vida, todo detalhe, aos pés de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Para que tivéssemos uma presença completa da relação com Deus. Cristo é golpeado com abandono intenso no nosso lugar. Seu abandono perfura e despedaça o seu corpo, para que você nunca mais pudesse ser chamado de órfão, desamparado, abandonado, desorientado, confuso, nunca mais. Neste momento, algo permanece em meio à solidão. Em meio a essa dor intensa, em meio a essas palavras, algo permanece. Cristo está focado na missão, como uma rocha inabalável. Ele está firme. Não é fraqueza que é revelada na cruz. Muito pelo contrário. É um ato acima de coragem, mas é um pensamento na plena missão de Deus, que será cumprida. O plano será realizado, não falhará, mesmo diante da dor, da solidão, da escuridão. Este momento impacta o cosmos. Você não foi abandonado. Você não será abandonado. Nós não ficaremos pelo caminho. O serviço não será feito por metade. Não. Porque existe esperança, reconciliação. Todo o nosso sofrimento hoje, dores, angústias, aflições, frustrações, não se comparam a este momento? Sim, não se comparam. Mas todas essas coisas também não são por acaso, não é um destino, há um propósito, porque todas essas coisas da nossa vida convergem a nos moldar conforme a imagem e semelhança do Cristo Jesus. Perceba o valor de tão grande salvação. Essa é a boa notícia que nos fará levantar todas as manhãs. Essa é a razão do cristão se posicionar toda manhã. Por isso, seja motivado a guerrear contra os seus pecados. Seja motivado a receber prejuízo, a sofrer o dano. Seja motivado a lembrar que Cristo nos encoraja porque Ele se faz presente conosco. Não existirá abandono. Contemple o desamparo. Contemple o desamparo
de tal forma, não apenas que você venha lembrar, mas contemple de tal forma que o seu coração se encolha, o seu ego diminua, a tal ponto que as suas opiniões, os seus achismos, sejam vistos como nada, para que Cristo cresça e nós possamos diminuir a cada instante, para que as nossas prioridades sejam compostas de lado, para que a nossa agenda seja colocada diante da vontade do Senhor, para que assim então a nossa consciência, não apenas o nosso saber, mas a nossa consciência seja impactada, para que o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas palavras, possam entender o que Cristo fez por nós. Amém.